Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Esta semana continuaremos a temática dos fusos horários, porém, como eu já havia dito na aula anterior, agora focado no Brasil, né? Que é o país onde nós nascemos, moramos e vivemos, né? Deixa eu só conferir aqui se está tudo ok na gravação. Tá, então vamos lá. Então vejam, pessoal, semana passada a gente relembrou que na verdade no sexto ano a gente trabalhou fusos horários. Agora no sétimo a gente está relembrando, aprofundando um pouco mais esse assunto. E hoje, como eu já falei, a gente vai aprofundar nos fusos horários brasileiros. Então a gente vai trabalhar algumas temáticas voltadas a fusos horários e voltadas relacionadas ao Brasil. Ok? Então vamos lá. Então, relembrando a aula passada, pessoal, rapidinho, tá aí um mapa dos fusos horários, né, do mundo inteiro, esse mapa mundi, com todas as linhas de fusos horários, né? Então aí vocês podem ver, essas linhas são aquelas que eu já tinha conversado com vocês, que não são totalmente retas, que aí foram adaptadas aos países de acordo com o interesse político de determinado país, né? No Brasil acontece isso também, a gente vai ver mais à frente, né? Então, se vocês perceberem, os fusos aí, eles não são retinhos, né? Relembrando, os fusos horários, né, são linhas imaginárias traçadas pelos homens, né, criadas pelos homens, para poder definir um horário padrão no mundo inteiro. Então, partindo do ponto zero, do meridiano de Greenwich, que é o meridiano central, ele é o ponto origem dos horários, ele é o ponto zero. Partindo dele, existem 12 fusos horários a leste, à direita, e 12 fusos horários à esquerda, a oeste, certo? Cada fuso horário desse contém uma hora dentro da sua área. Na linha onde ele passa, no país onde ele passa, ele contém uma hora. A leste do meridiano de Greenwich, a cada fuso horário aumenta uma hora, né? O meridiano é o zero. Ao lado é o meridiano mais uma hora. Ao lado do mais um é o mais duas, até o mais 12, certo? E a oeste, que é a esquerda, diminui uma hora a cada fuso horário. Então, o fuso horário ao lado do meridiano de Greenwich, à esquerda, é menos uma hora. O ao lado do menos um é menos duas, e por aí vai, até menos 12, certo? E essas linhas eram para ser retinhas. Só que como elas às vezes passam dividindo alguns estados, alguns países, tem governantes que adaptam ela e fazem com que ela faça a curvinha para arranjar, né, deixar o seu estado com o mesmo horário, ou seu país ou seu estado com o mesmo horário. Então, por isso, no mundo inteiro você vai ver os fusos. Tem lugares que eles fazem várias curvas para abranger aqueles países e aqueles locais. Vou beber uma água, pessoal, para hidratando as cordas vocais, né, para não ficar com a garganta seca. Certo, pessoal? Então é isso, é simples. Os horários foram criados para padronizar a hora mundial. E cada lugar do mundo tem um fuso horário diferente, certo? De acordo com o fuso que passa em cima do seu país. Mas como nós estamos tratando de Brasil, então vamos ao Brasil agora. Só um aviso importante, pessoal. Esses códigos, é bom vocês terem essa noção, porque pode cair em alguma prova, né? Tanto minha, de geografia, como no futuro, se vocês forem fazer uma prova, uma Olimpíada de Matemática, uma prova talvez para uma escola, por exemplo, a aplicação em Garanhuns, ele faz uma prova para poder entrar, uma prova de vestibular no futuro. O meridiano de Greenwich, ele é conhecido como GMT, como está aí no slide que vocês estão vendo. Vamos lá, meridiano de Greenwich, origem das horas. Então, quando vocês verem essa sigla, GMT, lembrem que ela está se tratando do meridiano de Greenwich, né? Essa sigla ela significa meridiano de Greenwich, das horas, do tempo, só que em inglês. Por isso que ela não tem a mesma ordem brasileira, fica GMT, certo? Como é que esse código aparece? Como está aí abaixo no slide. Quando se fala menos 2 GMT, significa que este fuso, menos 2 GMT, é o nome de um fuso horário, certo? E aí o que significa? Que esse fuso é menos 2 horas em relação a Greenwich. Aquele fuso horário que está à esquerda, está a oeste,
2 fusos horários depois do meridiano de origem, o nome dele é -2 GMT. E quando vocês verem esse código, vocês já saberão que está se tratando do fuso horário que está a -2 a oeste, né? Menos 2 horas em relação a GMT. Quem é GMT? O meridiano de Greenwich, certo? Outro exemplo ali embaixo. Ó. Quando se fala em mais 4 GMT, significa que o fuso é 4 horas a mais em relação ao meridiano de Greenwich. Ou seja, este fuso horário está a leste porque é mais, é positivo, né? Aumenta as horas. Então esse meridiano ele está 4 fusos a leste do meridiano de Greenwich, que é o central, é o origem, ok? Então esses são o nome dos fusos. Muitas vezes vocês vão ver apenas essa linguagem em alguma prova, né? De acordo com o meridiano, -3 GMT, -5 GMT, -10 GMT, ou mais 6 GMT, mais 7 GMT, você já tem que saber que o menos significa que ele está a oeste, ou mais significa que ele está a oeste. O número quer dizer quantos fusos horários ele está. Se for -5 GMT, significa que ele está a oeste, à esquerda, 5 fusos horários. E GMT, meridiano de Greenwich, 5 fusos horários depois da origem. Se for mais 5 GMT, ele está a leste, que soma, que aumenta fusos horários. Lembre sempre do lado. Leste, lado direito, aumenta a hora. Oeste, lado esquerdo, diminui a hora. E aí mais 5 GMT seria mais 5 fusos horários, GMT meridiano de Greenwich. Ok, pessoal? Todas essas questões, gente, se não ficar muito claro, porque como eu estou gravando a aula, pode ser que vocês estejam assistindo e fiquem com dúvida. Vocês podem pausar o vídeo, porque no momento que eu posto a aula, eu fico online para esclarecer suas dúvidas. Então, se você não entendeu isso direito, você dá um pause, vai no meu privado, porque eu estou online nesse momento durante a aula, né? Durante o horário da aula de vocês, eu estou online para atendê-los e pode esclarecer a dúvida. Quem fez isso na última aula foi até Raíssa, eu vou citar aqui ela. Ela assistiu o vídeo dos fusos horários, surgiu algumas dúvidas, acho que ela pausou e entrou em contato comigo na hora. Professor, como é isso, eu não estou entendendo. Aí eu expliquei para ela e aí ela compreendeu melhor. Então, se ficar qualquer dúvida, não hesitem em entrar em contato comigo, tá bom? Se por acaso você não der para assistir naquele momento e você assistir depois e surgir a dúvida depois, você pode tirar a dúvida também? Claro que pode. Só que possa ser que não esteja online. Então vocês têm que aguardar um pouquinho até eu poder responder, certo? Porque eu estou exclusivo para atender vocês no horário das aulas da escola de vocês, mas eu também trabalho em outras escolas, então em outros horários eu também estou atendendo outros alunos. Se por acaso não for no horário da escola e você mandar mensagem, assim que possível, assim que for possível, eu vou e retorno a sua dúvida, tá bom? Vamos seguir. Pronto, pessoal. Então chegamos no referido Brasil, né? Então eu dei um zoom aqui nesse mapa, eu busquei esse mapa com zoom do Brasil, que é para a gente entender direitinho os fusos horários que o Brasil se localiza, né? No mapa mundi dá para ver o Brasil, só que fica de longe, então eu aproximei para a gente ter essa noção dos fusos do Brasil, certo? Então, ó, lá em cima no mapa, deixa eu frisar aqui para vocês darem uma olhada, ó. Aqui nessa parte, a gente vê quais são os fusos que estão localizados no Brasil. E uma coisa curiosa é que todos eles são negativos, né? Por quê? Porque o Brasil está a oeste do meridiano de Greenwich, à esquerda. E todo fuso horário a oeste à esquerda é negativo, não é isso? Então, todo fuso horário do Brasil ele é menos, a hora é menor em relação ao meridiano de Greenwich. Então saibam, qualquer lugar que você estiver no Brasil, a hora sempre vai ser menos do que na origem zero. Lá na Inglaterra, por exemplo, onde passa o meridiano de Greenwich, certo? Qualquer lugar, porque nós estamos a oeste. Então, nunca no Brasil vai ser uma hora a mais do que lá, certo? Então vejam, quais são os fusos? O primeiro fuso horário do Brasil é o fuso horário -2. Esse aqui, ó.
fuso horário menos 2, certo? É o primeiro fuso horário, ou seja, 2 horas a menos do que GMT, menos 2 GMT, certo? Se eu fosse me colocar o código, seria menos 2 GMT. Abrange o quê? Qual é o território brasileiro que abrange? Ilhas, pessoal. O Brasil possui ilhas dentro do seu território. Fernando de Noronha é uma delas, tá aqui. Ela é bem pequenininha, às vezes a gente nem consegue enxergar no mapa. Para vocês verem no mapa, se vocês estiverem olhando o mapa do Brasil, vocês têm que dar um zoom nessa parte onde está Fernando de Noronha que vocês vão enxergar a ilha. Mas assim, desse jeito, às vezes a gente nem enxerga a ilha porque ela é muito pequena, né? Mas faz parte do Brasil, é considerado um território brasileiro, inclusive faz parte do estado de Pernambuco, né? A administração de Fernando de Noronha é administrada pelo governo de Pernambuco. Então, Fernando de Noronha é considerado como se fosse uma cidade, né, de Pernambuco, administrada por Pernambuco, certo? E ela está dentro do fuso horário menos 2, ok? Menos 2 GMT. Passando para o próximo fuso horário, ao lado do fuso horário menos 2 GMT, nós temos o fuso horário menos 3 GMT no Brasil, certo? Menos 3, que abrange toda essa parte. Percebam que a maioria dos estados brasileiros está dentro desse fuso horário. Então, essa nossa hora hoje, eu estou gravando esse vídeo hoje, domingo, às 17h47 da tarde, 5h47 da tarde. Esse horário agora é menos 3 GMT, certo? Menos 3 horas em relação ao GMT de origem. Ou seja, lá já são 20 horas e 47 minutos da noite. Porque são mais... como aqui são menos 3, né? Se você pegar 17 e somar mais 3, vai dar 20 horas e 47. Ok? Grande parte do Brasil utiliza esse horário, que é o horário de Brasília, que nós vamos também entender um pouquinho mais essa referência, de Brasília, porque esse horário é chamado de Brasília. Mas esse é um dos principais, é o principal horário do Brasil, é esse, é o que abrange mais estados. Outra observação interessante, pessoal. Aqui o governo ele se pautou em utilizar a seu favor a linha, né? Percebam aqui, ó. A primeira linha aqui desse fuso horário é menos 3, onde ela passa aqui, ó. Vejam. Ela passaria, se ela fosse seguir a sua trajetória correta, retinha, sem desvios, ela passaria cortando um pedacinho do Nordeste. Inclusive o nosso estado de Pernambuco. Vejam aqui onde é que Pernambuco está. Ó. Esse estadozinho mais comprido, né? Se o fuso horário tivesse respeitado a linha, Pernambuco teria dois horários, teria dois fusos horários diferentes, menos 2 GMT e menos 3 GMT, certo? O que é que isso significa? Eu acabei de falar para vocês que eu estou gravando o vídeo às 5h48 da tarde. Seria 5h48 aqui e 6h40 aqui, ou dependendo do lado que eu estivesse, né? Vamos supor que seria o menos 3. Seria 5h48 aqui e bem próximo, às vezes, de uma cidade vizinha de Pernambuco, seria 6h49, uma hora a mais. Certo? Porque seria o fuso horário menos 2 GMT, certo? Mas aí o que, é que o governo faz? Não. Só por esse pedacinho, a gente não vai ficar com um pedacinho desse tamanho com um fuso horário diferente. Então vamos adaptar a linha. E aí a linha vem, presta atenção na trajetória, e faz essa curva. E depois volta para o trajetório inicial. Compreende? Então ela chega, ao invés de partir esse pedacinho do Nordeste, ela faz a curva, né? E desce, para que toda essa parte fique dentro do GMT menos 3. Para que toda essa parte tenha 3 horas a menos em relação ao GMT de origem. Ok? Da mesma forma que foi feito isso deste lado da linha, foi feito do outro lado da linha também, que já é diviso com o GMT menos 4. E esse outro lado aqui sofreu alterações. Vejam, se fosse para passar a divisa aqui entre o GMT menos 3 e menos 4. Se fosse para essa linha passar reta, veja como é que ela passaria. Ó. Ela passaria, né? Deixa eu tirar os outros para vocês conseguirem ver melhor.
Ela passaria mais ou menos aqui, né? Retinha. E ela partiria vários estados ao meio, percebam. Vários estados ficariam um pedacinho para um lado e um pedacinho para o outro. Um pedacinho dentro de um GMT, de um horário, outro pedaço dentro de outro GMT. O que é que o governo fez? Adaptou da mesma forma. Vejam o trajeto que ela segue, ó. Todo tortuoso. Todo, aqui, ó. Vejam. Este é a linha do GMT entre o GMT-3 e o GMT-4, certo? Por que eles fizeram isso, professor? Vejam. O único estado que realmente foi partido por esses dois fusos horários foi o Pará. Vejam que a linha do fuso horário passa realmente no meio dos dois. Aqui eu acredito que o governo não conseguiu achar uma estratégia, como o estado é muito grande, para mudar essa linha de localização. Então, realmente, o Pará tem dois horários. É apenas um estado, mas tem dois horários, porque a linha passa ao meio. Metade do estado do Pará tem uma hora e metade do estado do Pará tem outra. Já para baixo, não. Quando você pegar ali Goiás, Mato Grosso, os outros não foram divididos. A linha se adequou a eles para eles ficarem dentro do fuso -4. Para ficarem dentro desse fuso aqui, ó. Certo? Ó. Então, Goiás, Mato Grosso ficaram dentro do fuso -4. E a região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que são aqui, ficaram no -3. Certo? Então, tudo isso é uma adaptação governamental que eles vão analisar e ver que sai melhor para o país, né? E o último fuso do Brasil é o fuso horário -5, certo? Que abrange apenas um pedacinho de Manaus e o Acre, ok? O restante do país está nos outros fusos. -5 pega apenas esse pedacinho. Inclusive, quando vocês forem ler o livro, vocês vão ver que o Acre ele foi incorporado durante um tempo ao -4. Ele era -5, né? GMT -5. Passou um bom tempo sendo GMT -5. Se acostumou a esse horário. E aí o Brasil fez lá o governo fez lá um esquema e mudou o horário dele. Jogou a linha, mudou a linha e colocou ela dentro do -4. Mudou o horário do Acre. Mas a população acreana já era acostumada com esse GMT -5. E ela não se adaptou. Depois teve um plebiscito, que é uma votação popular, e eles votaram por retornar ao GMT -5. Vocês vão ver isso no livro, está explicando direitinho, aí vocês vão entender. Então hoje, o Brasil ficou durante um tempo tendo apenas 3 fusos horários, mas hoje retornou com seus 4 fusos horários. Quais são eles? GMT-2, GMT-3, que é quase todo o Brasil, quase todos os estados, inclusive o nosso estado de Pernambuco é GMT-3, GMT-4 e GMT-5. Ok? São esses os 4 fusos horários presentes no nosso país. Vamos adiante. E aqui, pessoal, desse slide que eu trouxe para vocês, eu tirei as linhas e coloquei cores, né? Eu consegui achar essa imagem já pronta e eu achei bem interessante também, fica bem fácil também de compreender, ó. Os 4 fusos horários. GMT-2, que tá com essa corzinha azul, né? Veja, só pega as ilhas. Aí aqui dá para ver outras ilhas que também existem, que lá no outro só apareceu Fernando de Noronha. Mas aqui tá aparecendo Fernando de Noronha, Rocas e Trindade e Martim Vaz, certo? Que são outras ilhas, existem outras ilhas no litoral brasileiro. E essas ilhas fazem parte do GMT-2, que é esse azul clarinho, certo? Depois do GMT-2, temos GMT-3, que eu falei que é o principal horário do Brasil, inclusive o horário de Brasília, da capital federal, utiliza o fuso GMT-3. E aí vocês vejam o tanto de estados, ó, essa parte amarela, que tem esse horário. Então a maioria dos estados brasileiros são GMT-3, certo?
O outro GMT-4, que pega essa área verde, como eu estava explicando a vocês. Inclusive, como eu falei, o estado do Pará é o único que possui... Não, tem outros países também, mas tem outros estados que tem mais de um fuso, como Amazonas, por exemplo, tem um pedacinho. Mas o Pará é praticamente partido ao meio, né? Ó, com as cores fica bem mais fácil da gente ver, ó. Pará. Então a linha do fuso ela passa bem ao centro mesmo do Pará. Metade do estado tem uma hora e metade do estado tem outro horário, certo? Acontece aqui no Amazonas também. Metade, quase o Amazonas inteiro tem um horário, o GMT-4, e esse pedacinho aqui junto ao Acre tem o horário -5, GMT-5. Ok, pessoal, então tá aí. É interessante a gente saber quais são os fusos horários do Brasil. São apenas 5. Aliás, são apenas 4 fusos horários, né? E agora a gente vai ver a questão do horário de Brasília. Por que ele é tão falado, né? Essa questão do horário de Brasília, que faz parte do GMT-3. Então vamos lá. Então, pessoal, o horário de Brasília, ele é o horário oficial do Brasil. Por Brasília ser a capital brasileira, o horário de Brasília ele se torna a referência do Brasil. Como o Brasil tem 4 fusos horários, que eu acabei de mostrar para vocês quais são, o Brasil precisa ter uma referência, né? E a referência é o horário de Brasília, que é o GMT-3, certo? Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Quem mora no Acre é o GMT-5, lembre-se. E quem mora em Fernando de Noronha, por exemplo, é o GMT-2. Ou seja, dá uma diferença de 3 horas de um para o outro, né? Então, vamos supor que exista um aviso de alguma ação que vai ser feita, uma entrega de alguma coisa, um auxílio para as pessoas tirarem. E elas digam, ó, esse auxílio vai estar disponível a partir das 13 horas. Só que às 13 horas no Acre é uma coisa, e às 13 horas em Fernando de Noronha é outra diferente. Porque são fuso horários diferentes, são 3 horas de diferença de um fuso horário para o outro, certo? Então, por isso que se utiliza esse termo, horário de Brasília. E é por isso que é importante vocês, alunos, saberem o que significa. Por quê? Vou dar um grande exemplo agora que acontece muito, não sei se vocês já viram. Prova do Enem. Quando vocês estiverem no ensino médio, aí, se Deus quiser, vocês vão estar fazendo essa prova do Enem, que pode dar vagas em universidades federais para vocês cursarem a faculdade federal. É uma das principais provas hoje do Brasil, certo? A prova do Enem, geralmente, os portões abrem ao meio-dia das escolas onde vai ser feita a prova e fecha 1h da tarde. Depois, se fechar, não entra mais ninguém. Infelizmente, às vezes a gente vê até alguns memes. Eu já vi o pessoal fazendo muito meme dos atrasos do Enem. Que deu 13 horas, que é 1h da tarde, e o portão fecha, né? 13h01 não entra mais ninguém, certo? Encerrou. Infelizmente, se a pessoa estiver na porta, ela não é permitida mais de entrar. É uma lei federal, é bem rígida essa questão do Enem. É uma prova que já foi aplicada uma vez e ela é fiscalizada, vem lacrado os pacotes, você tem que abrir na frente dos alunos. Tem toda uma fiscalização essa prova. Então, o horário é bem rígido. O portão abre ao meio-dia e fecha às 13 horas, certo? Só que, como eu falei, o Brasil tem vários fusos horários. Então, quando eles falam que o portão abre ao meio-dia e fecha a 1h, ele faz questão de frisar. Horário de Brasília, certo? Prova do Enem, os portões abrem ao meio-dia para que os candidatos cheguem, vejam onde é sua sala, se acomodem, escolham o lugar que vai sentar, fique tranquilo, quem chegar de meio-dia. E de meio-dia até 1h fecha. Portanto, não pode entrar mais ninguém. 1h15 mais ou menos a prova começa, alguma coisa assim. 1h, horário de Brasília, o portão fecha. O que é que significa horário de Brasília? Qual é o horário de Brasília que eu falei para vocês? -3 GMT. Não é isso? Nós, de Pernambuco, somos horário de Brasília. Então, se o portão
abre meio-dia, horário de Brasília, e fecha 1 hora da tarde, horário de Brasília, eu sei que em Pernambuco eu posso ir meio-dia. Eu posso ir meio-dia e meio, eu posso ir meio-dia e 40 para a escola, porque é o mesmo horário. O horário de Brasília e o horário de Pernambuco é menos 3 GMT. É o mesmo fuso horário, certo? Já lá no Amazonas, o horário é GMT menos 4. Quando o aluno do Amazonas, ele ouve o anúncio na TV que a prova do Enem, o portão fecha às 13 horas, horário de Brasília, ele tem que saber que o horário dele não é horário de Brasília. O horário dele é menos 4 GMT, Brasília é menos 3 GMT. Ou seja, é menos 1 hora, é 1 hora a menos lá. Se o horário de Brasília, o portão abre ao meio-dia e fecha 1 hora da tarde, lá que é 1 hora a menos no Amazonas, o portão abre às 11 da manhã e fecha meio-dia. Entendem? E aí, se ele não souber dessa questão do fuso horário e ele for 1 hora para a escola, já vai estar rolando a prova faz tempo. Porque dentro do fuso horário, 1 hora horário de Brasília é meio-dia no Amazonas. Compreendem que a gente precisa saber essa questão de fuso horários? Vai que um dia vocês vão e viajam para outro estado que tem um fuso horário diferente. Vocês precisam ter essa noção de que as horas são diferentes em outros lugares. Tanto no Brasil como principalmente no mundo. Se vocês forem viajar para outro país, aí é que o fuso horário vai ser diferente. Quanto mais distante do Brasil, mais diferente vai ser essa hora. E vocês precisam ter esse conhecimento de fuso horário, certo? O exemplo do Enem ainda. E se o estudante for do Acre, que for fazer essa prova? Aí é que ele tem que ficar atento, porque o GMT dele é menos 5 e o GMT de Brasília é menos 3, ou seja, 2 horas de diferença de um GMT para o outro, de um fuso horário para o outro. Se, mais uma vez, o portão abre meio-dia no horário de Brasília e fecha 1 hora, no Acre, esse portão vai abrir 10 horas da manhã e vai fechar 11 horas da manhã, certo? Para o estudante do Acre fazer o Enem, ele tem que acordar bem mais cedo do que os outros do Brasil e estar na escola entre 10 e 10h50 por aí, para não correr isso de perder o portão, de chegar o portão tá fechado. 11 horas no Acre, o portão fecha. Porque 1 hora da tarde, horário de Brasília, no Acre é 11 horas da manhã. Menos 2 horas. Acre, GMT menos 5, Brasília menos 3 GMT. Acre menos 5 GMT, Brasília menos 3 GMT. Ok, pessoal? Então, sempre, quando a gente ouvir falar horário de Brasília, é o horário do GMT menos 3, que compreende quase todos os estados do Brasil. Mas tem pessoas que moram nos outros estados, é claro, que não são horário de Brasília. Então, principalmente essas pessoas, elas têm que estar atentas a essa questão do horário. Ficou claro, gente? Como eu disse, se ficar dúvidas, só é vocês entrarem em contato. E o último tema de hoje, pessoal, é o horário de verão, certo? Que é outra coisa que às vezes aparece. O horário de Brasília é muito falado na TV, nos meios, tal coisa, horário de Brasília. Eu espero que tenha ficado claro o que é o horário de Brasília para vocês entenderem. E o horário de verão é outra coisa que também às vezes as pessoas falam e às vezes talvez alguns de vocês, ou todos, não sei, não saibam o que significa. O que é esse horário de verão? Esse horário de verão, gente, foi criado pelos governantes para que haja economia de energia elétrica. É isso mesmo. O horário de verão foi criado para economizar, no geral, energia elétrica. Como é que é feita essa estratégia? No verão, por isso que o nome é horário de verão, os dias se tornam mais longos, ou seja, demora mais para anoitecer. No inverno é ao contrário. Vou dar um exemplo para vocês. No inverno, 5 e pouco da tarde, 5 e pouquinho, já está começando a escurecer. 6 horas já está totalmente escuro, 6 da noite. Né? Os dias no inverno eles são mais curtos. A questão do sol, do tempo que o sol está presente conosco, certo? No verão, ao contrário. O dia se torna um pouco mais longo, porque o sol demora mais a se pôr, certo? No verão, muitas vezes dá 6 horas da noite e o dia ainda está muito claro. Depois de 6h30 que começa a escurecer. Só vai escurecer totalmente lá para 7 horas da noite, certo? Então o governo, vendo isso, o que é que ele fez? Vamos fazer o seguinte. Vamos pedir para as pessoas alterarem o seu relógio quando for durante o verão, de tal data até tal data, eles estipulam, né,
uma data durante o verão, para que haja economia de energia, certo? Como é que funciona isso? Primeiro, o horário de verão não é para todos os estados. Pernambuco não participa do horário de verão. Eu acredito que eles baseiam o horário de verão nos estados que gastam mais energia, né? Que existe um consumo maior. É tanto que nesse mapinha aqui que eu baixei, para vocês verem, vejam que tem essa parte amarela, né? E a parte cinza. A parte que adere ao horário de verão é a parte amarela só. Né? Os estados que estão em amarelo é o que precisam seguir o horário de verão. Os estados em cinza não seguem, o horário continua a mesma coisa. Mas, professor, o que é feito nesse horário de verão? Quando chega o dia do horário de verão, gente, o governo diz assim: hoje, à meia-noite, começa o horário de verão. Adiante seu relógio em 1 hora. Certo? É assim que funciona lá em São Paulo, lá nesses lugares. Quando é anunciado na rede televisiva, e ele diz: adiante seu relógio em 1 hora. Quando dá meia-noite, aí os cidadãos vão lá, pegam o reloginho deles e bota para 1 hora da manhã. Certo? Os celulares, geralmente, eles atualizam automático, porque eles pegam os dados da rede, né? Então, a grande rede da internet, ela já muda automaticamente a hora. Mas os relógios de casa, relógio de ponteiros, a gente tem que ir e alterar, certo? Isso faz com que haja uma economia de energia, gente. Porque você adiantou 1 hora do relógio, certo? O que é que significa isso? Quando é 6 horas, vamos supor, adiantamos o relógio hoje. Amanhã eu estou saindo para ir trabalhar. Estou na empresa lá que eu estou trabalhando. Quando dá 6 horas da noite, que é a hora de eu sair do meu trabalho, na verdade ainda são 5. O sol ainda está se comportando como 5 horas, porque são 5 horas. É 6 porque o relógio foi adiantado. Né? Intencionalmente eu adiantei meu relógio. O Brasil inteiro, esses estados adiantaram o relógio. Mas o sol ainda se comporta como se fosse 5 horas. Então vai estar muito claro ainda, né? No verão. Vai estar muito cedo. Quando é que vai anoitecer mesmo? Lá para 7 horas, 7 e meia da noite. Certo? Por quê? Porque ainda são 6, 6 e pouquinho, pelo certo. Então, o que é que vai fazer isso? As luzes não vão, dos postes não vão se acender. Porque o que é que faz a luz do poste acender? Quando escurece, né? Os postes na rua, eles têm um dispositivo que quando fica escuro, quando o sol se põe, ele acende. Então, eles vão demorar mais a acender. Eles vão acender lá para tarde. E a gente também, para utilizar as luzes de casa à noite, a gente também vai demorar, porque a gente só usa luz em casa. O consumo de energia é maior à noite, por quê? Porque à noite está tudo escuro, você tem que usar todas as lâmpadas, né? Senão você não vê nada. Então, com isso, com apenas essa 1 hora adiantada ao relógio, o governo economiza milhões em dinheiro de consumo, certo? Então é por isso que existe o horário de verão. No verão, geralmente, eles dizem que o consumo de energia aumenta muito. E aí, com essa estratégia do horário de verão, eles conseguem fazer uma grande economia. E aí, geralmente, o horário de verão começa em novembro, tem a data lá certa para começar, e termina em fevereiro, né? E aí, quando tá chegando também próximo a data do... Tá danado chegando mensagem, era para ter silenciado, mas tudo bem. Quando chegar a data do término do horário de verão, a TV também começa a avisar. Fica atento, e tal dia termina o horário de verão. Atrase seu relógio em 1 hora, certo? Da mesma forma que quando é para entrar o horário de verão, à meia-noite eles pedem para adiantar o relógio para 1 hora, ou seja, para colocar para 1 da manhã. Quando acaba o horário de verão, na data que eles estipulam, quando dá meia-noite, eles pedem para voltar o relógio para 11 horas da noite. E aí normaliza novamente o horário de antes. E aí os estados que aderem ao horário de verão voltam à mesma hora normal que eles tinham dos outros estados. Outra coisa interessante, pessoal, que acontece, né, é que assim, nós em Pernambuco não aderimos ao horário de verão, correto, o governo não adere. Mas acaba sendo atingido também por este horário. Por quê, professor? Geralmente a rede televisiva, as grandes redes, elas se encontram na região onde adere o horário de verão. Então a sua programação muda. O horário das suas grades televisivas muda. Para quem gosta de assistir novela, por exemplo, existe a novela das 9, né? A novela das 9 da noite, da Globo. Eu estou dando um exemplo, mas pode ser qualquer outra emissora e qualquer outro programa.
A novela das 9, geralmente ela passa às 9 horas, horário de Brasília, né? É 9 horas para quem está lá na região onde a novela é feita e é 9 horas para a gente aqui do Nordeste. Mas no horário de verão, eles adiantam 1 hora, certo? Então 9 horas lá para eles é 8 para a gente. Porque nós não adiantamos o relógio, mas eles adiantaram por conta do horário de verão. Então a nossa noção de programação televisiva ela muda. O horário dos programas muda. A novela das 9, que passava às 9, para nós em Pernambuco passa a passar 8 horas da noite. A novela das 8, que lá passa às 8 no horário de verão, para a gente começa a passar às 7. Porque nós estamos no horário correto e eles estão 1 hora à frente adiantados. Então o horário de verão ele também muda um pouco a nossa rotina. Principalmente televisivo, coisas que têm influência da região sudeste e a região que adere ao horário de verão, elas alteram muito a nossa vida. Outro exemplo, você trabalha numa empresa, como eu trabalhei. Eu preciso fazer um pedido por telefone para uma empresa de lá. Eu tenho que me lembrar do horário. A empresa só funciona até 5 horas da tarde, mas lá está no horário de verão, então ela só funciona até 4 para a gente. Se eu esquecer disso, quando eu ligar 5 horas, para ele já é 6, então eles já fecharam, faz tempo, certo? Então é isso, pessoal. Para isso o horário de verão foi criado, para tentar economizar energia, dá uma certa confusãozinha, principalmente para a gente, para eles nem tanto, porque todo mundo muda a hora, para eles continua igual. Eles só ficam confusos em relação ao sol, né? Que às vezes dá 6 horas da noite, quase 7, mas o dia ainda está claro. Mas fora isso é tranquilo. Para a gente é que bagunça um pouco essa questão de quem mora lá, quem mora aqui, fica um horário diferente. Até acabar o horário de verão. Quando acabar fica tudo normal. Atualmente nós estamos no mês de julho e o horário está tudo igual. -3 no MT, é o horário nosso que nós estamos, o horário de Brasília. Tá bom? Como eu falei, mais uma vez, se não tiver ficado claro, vocês entrem em contato comigo e tirem essa dúvida. E é isso, pessoal. A atividade será a leitura da página 375 a 379 do livro 2 de Geografia, lembra que a gente já está trabalhando 2, e a atividade da página 380 e 381 sobre fuso horários. Ok? O sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Essa frase é de um cara chamado Robert Collier. Então é isso, pessoal. Vamos lá, vamos à obra, vamos estudar. Para a gente ter sucesso em qualquer coisa que a gente busque um dia, qualquer profissão que vocês sonhem, qualquer coisa que vocês querem fazer, é necessário o esforço pequeno de cada dia a dia. Então hoje, nesse momento agora, vocês têm que ter o esforço da atividade que eu pedi para fazer. Esse é o esforço de hoje. Amanhã será outro. E juntando o esforço de todos esses dias, um dia vocês alcançarão qualquer objetivo que vocês tiverem na vida. Mas sem esquecer que precisa desse acúmulo de pequenos esforços. Nada vem fácil, eu já falei isso para vocês várias vezes. Ok? Abraço para todos, né? Se cuidem, façam as atividades, né? E até a próxima aula.